This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Começa agora Bocadinhas. 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 Oi, tudo bem? Como é que você tá? Bonitão. Você tá cada dia mais bonito, né? Coisa impressionante mesmo, que você tá no seu auge estético, né? Dá pra dizer assim. E aí, tudo bem? Tá bem? Eu espero muito que sim, porque, né, tem todo aquele lance lá de vocês estarem bem influenciando o meu bem-estar e todo mundo quer que tá, aquela coisa. Bom, hoje é quarta-feira, está começando mais um Dinhas, Bocadinhas, e tem um tempo que eu tenho gravado sozinho aqui, né? Tem funcionado bem assim, é o que eu falei, né? O Bocadinhas ele ainda vai se firmar com os 2 pés na terra e vai virar algo muito mais sólido do que ele é hoje, eu tenho fé nisso, né? Mas os cães ladram, mas a caravana... Procura um psiquiatra, você não tá legal. Não esqueça de apoiar o nosso patrocinador que nos apoia tanto aqui, que é a loja, certo? Lá você tem produtos do Bocadinhas, loja.com.br/bocadinhas, você entra na página do Bocadinhas na loja e você adquire seu produto, tá sempre rolando as promoções lá. Aquele negócio de comprar uma leve não sei o que lá, não sei o que, pague um leve casa, não sei o que, aquela coisa toda. Muito obrigado, loja, por apoiarem o Bocadinhas e fazerem com que ele continue de pé. Se não fosse a loja, talvez isso aqui não existisse mais, né? Porque, como tudo nessa vida, o Bocadinhas, ele tem um custo para ser feito, né? Para ser colocado de pé. Apesar do nosso estúdio ser um estúdio de baixo orçamento, né? Nós temos trabalhadores por trás disso aqui. Alô, Daniel Bayer, alô, Dalton, que estão aí com a gente. São pilares fundamentais do Bocadinhas que dão identidade para esse nosso lugar. De tanto amor, de tanto carinho e de tanta harmonia, né? Por que não? No episódio de hoje, além de falar sobre coisas dessa semana, né? O que aconteceu essa semana? O Coringão perdeu, mano. Ah, que fita, né? Caralho, você que é São Paulino aí deve estar feliz, né? Um pouco mais aliviado aí depois da eliminação contra o Botafogo, campeão. O que será que vai ganhar a Liberta, hein? Será que o Coringão vai cair, mano? Pô, o Coringão cair agora seria... É o que eu falei pros meus amigos, né? E eu falei isso aqui já, mano. Cair é uma coisa quando você cai com Janderson, com Everaldo, com Jonathan Cafu, né? Agora... cair com Coronado, Memphis Depay, que só os dois custa 5 milhões por mês, mano, não dá, tá ligado? Vai ser vai ser uma parada, né? Mas enfim, né? Tem muita coisa pra acontecer aí, grandes emoções vêm por aí. Não vou entrar no mérito de que nós foi garfado, porque eu não gosto de ficar chorando por causa de arbitragem, apesar de que eu acho que é importante o protesto, né? E não tô falando que o juiz era São Paulino, mas tô dizendo que ele estava mal intencionado ou era muito ruim mesmo. Demônio! Exorciza, sai de mim, capeta, diabo, caralho. O que mais aconteceu essa semana? Aconteceu mais coisa. Tem uma lua nova aqui no planeta Terra. Vocês viram isso? Tem uma lua. Uma lua, tipo assim, uma pedra, né? Que estava vagando pelo espaço. Eu acho que ele estava na condição de asteroide, né? Você que é físico, e acredito que tem muitos físicos formados ouvindo Bocadinhas, porque esse é um podcast para pessoas estudadas. Eu acho que ele muda de nome dependendo de onde ele tá, em que condição que ele tá, né? Tipo, se ele entra na atmosfera, ele vira um meteoro, se ele tá muda, meteorito depende, asteroide quando ele tá vagando pelo espaço, cometa quando ele tá passando sem órbita. É uma parada de louco aí. Eu não lembro exatamente, mas já li sobre isso um dia. Também não tem que ficar lembrando de tudo, né? Deus faz o ser humano pra estudar, só que aí você estuda os bagulho e esquece. Pô, é foda, né? Tinha que ter uma seleção, ou você poder escolher, assim, tipo, isso aqui que eu tô aprendendo, eu não quero esquecer nem fudendo. E aí você vai organizando de acordo com o armazenamento do seu cérebro. Tipo, ver coisas que você não precisa lembrar tanto, você fala assim, isso aqui, tipo, quando você vai limpar a memória do celular mesmo, sabe? Essa aqui eu não preciso lembrar com tanta força, deixa só vaga a memória. Esse aqui eu não quero lembrar de porra nenhuma, tira. Eu acredito que um dia a humanidade vai evoluir a ponto da gente conseguir fazer
esse arranjamento do armazenamento aí da nossa cabeça. Tem coisa que eu quero muito lembrar da minha vida, eu não lembro de nada, mano. Tipo assim, tem vários filmes que eu vi que eu lembro da sensação, fala, puta, me senti bem, esse filme foi emocionante. Mas fala, o que acontece? Fala, mano, eu não sei, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, o Inception lá, o filme do Leonardo DiCaprio lá, que eles entram nos sonhos. Eu sei o que é o filme, eu assisti, mas eu não lembro de nada, mano. Eu não lembro de nada. Eu lembro que ele é confuso, eu lembro que ele é mind-blowing, eu lembro que ele é, oh my god, Christopher Nolan. Mas eu não lembro nada, mano. Mas eu lembro das sensações, né? E tem vários filmes, assim, que são clássicos do cinema que eu vi. Donnie Darko, por exemplo. Eu sei, não sei o que, do avião que cai na casa e que não sei o que, o tempo não é linear, mas eu não lembro de nada. Toda fala pra mim nesse filme vai ser inédita se eu for ver ele hoje. Que é bom por um lado, né? De que, tipo assim, pô, eu vou ter várias experiências pela primeira vez, várias vezes. Só que é ruim porque, caralho, mano, pois, será que é um indicativo de que eu vou ter Alzheimer em algum momento da minha vida? Mano, nossa, pelo amor de Deus, mano. Não, tá ligado? Acho que essa é das doenças é a mais filha da puta, né, mano? Porque, tipo assim, eu penso sobre o Alzheimer e eu falo, mano, é uma doença que, né, ela vai te fazendo definhar, né? Mas é uma doença que é uma parada cerebral e que, tipo assim, você vai esquecendo das paradas e você vai virando um vegetal, né? Gradativamente. E, tipo, se nós somos as nossas memórias, nossas memórias são os que faz a gente ser o que a gente é, né? Tipo assim, eu sou o Lucas porque eu lembro de tudo que eu aprendi. Eu sei andar porque eu lembro como anda. Eu sei falar porque eu lembro como falo, eu lembro das palavras. Eu tenho um caráter hoje porque eu construí esse caráter através de coisas que eu lembro do que é certo e do que é errado fazer. Se eu vou esquecendo tudo, chega um momento em que eu deixo de ser eu. Eu não sou mais o Lucas. Eu não me lembro mais de nada. Eu não me lembro mais quem eu sou, eu não me lembro mais quem é ao meu redor, Então, é uma coisa que é pior que morrer, esse pá, né? Tipo assim, é você sair e deixar seu corpo aí, vagando. E, tipo, pra onde foi você, né? A sua alma tem Alzheimer também? Porque, querendo ou não, você não lembra de muita coisa, mas dependendo de que estágio do Alzheimer você mostra, você ainda lembra de várias coisas. Mas e as coisas que você esqueceu? Elas ficam na sua alma, no afterlife? Tipo, ou você perde? Porque você perde, né, mano? Se você não lembra das suas características, você não tem mais elas. Eu gosto de, sei lá, eu não lembro mais do que eu gosto. Então eu não sou mais eu. Sei lá, que esse bagulho é muito aterrorizante, mano. Meu Deus do céu. Achem a cura disso logo, por favor. Canabidiol na veia das veias, por favor. Injeta maconha em todo mundo. E por falar nisso, o episódio de hoje, um dia a gente aprofunda nesse lance de doenças degenerativas aí, que eu acho um bagulho muito fascinante e louco. E Bocadinhas também é ciência, né? Vale a pena lembrar todos os desavisados aí. Mas no episódio de hoje eu queria falar sobre a minha curva de aprendizado com os instrumentos que eu toco, né? Porque isso é uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem, né? Tipo, o meu cara me cumprimenta na rua. Esse cara é foda. Nossa, toca todos os instrumentos. Puta que pariu. Esse cara é foda, velho. Nossa senhora. Conhece esse cara aqui? Não, como você não conhece? Nossa, o cara faz a música do ano lá, velho. Puta que pariu, esse cara é muito foda. Selfiezinha? E assim, não tô dizendo que não tem mérito nenhum em eu, saber me virar ali em alguns instrumentos e tal, né? Mas quero contar pra vocês um pouco de como foi essa história e de como a sua história pode ser diferente pra melhor, né? Porque eu sempre faço esse disclaimer aqui, gente, mas tem a ver com o lance da memória também, né? Talvez tenha algumas coisas que eu já tenha falado aqui no Bocadinhas, mas aí vocês têm que entender que não é mau caratismo nem má fé. É simplesmente eu esqueço. Então foi mal, mano. Mas eu vou falar de novo. E se você é igual eu, também você já esqueceu do que você ouviu em outro episódio aí. E ele deve fazer pelo menos umas 2 semanas já, porque eu não ia esquecer de algo tão recente, né? Ou ia também. Mas as pessoas falam, mano, como você aprendeu a tocar tudo? E como que pode isso? E como, nossa, que você faz as coisas lá e tal, não sei o que. Primeiro de tudo, não é querendo diminuir o meu lado não, mas não é nada demais, tá? É só, tipo assim, todo mundo tem aquelas coisas pelas quais elas são apaixonadas, né, mano? E quando você tem tesão, o tesão é o que move o homem, tá ligado? A paixão, o homem ou o ser humano, né? A mulher também tem tesão. O homem sapiens e a mulher sapiens também. E, tipo assim, eu, desde moleque, né, isso daí já é a história que eu conto pelo menos umas 10 vezes por semana, do quanto eu sou ligado com a música desde muito girino, desde quando eu era o pequeno girino no lago. E, mano, tipo, eu só toca todos os instrumentos, Lucas. Não, eu não tô nem perto de tocar todos os instrumentos, mano, eu toco guitarra, tá? Eu toco guitarra, o resto eu brinco, tá bom? E assim, guitarra também, né? Não, beleza, eu sei tocar guitarra, mas não sou aquele cara que vai fazer um solo, tá ligado? Que você vai falar, meu Deus do céu, olha como esse cara faz os arpejos e sweeps e...
não sou esse cara, até porque eu tenho tudo contra isso. Eu odeio esse tipo de tocação de guitarra. Não tô falando que eu odeio as pessoas que tocam assim, mas o tal do shred não é uma parada que me agrada nem um pouco ouvir, assim. Eu acho os caras foda, pô, beleza, o cara toca pra caralho. Mas, tipo, se eu tiver que ir pra um lugar ouvir esse cara tocar, eu vou ficar puto, tá ligado? Porque eu não... Eu sou um cara de outro lugar, né? Tipo, pra mim um solo bonito é um solo do Pink Floyd, tá ligado? Eu sou muito mais o cara do Pink Floyd do que um do Dream Theater. Que Dream Theater nem é tão puxar assim pro né? O Dream Theater ainda é bem pop perto de uns que realmente pesam um pouco a mão nesse quesito aí. Mas eu gosto de música que respira, tá ligado? Eu gosto de música que é tipo assim, ela toca uma nota e ela deixa suar. Então quando o David Gilmour vem com... E aí ele sustenta a nota no vibratinho assim, eu falo, mano, é isso aí, tá ligado? É assim que eu vejo a música, é assim que a música entra no meu ouvido e ela me agrada. Não é com... Não, mano, isso realmente não é a minha praia. E claro que eu também sou o cara muito da paixão pelo groove, né? E tanto que, pô, um dos meus gêneros de metal favorito, se não for o favorito, é o nu metal, né? Que no metal ele tem linhas de guitarra que normalmente são simples, riffs de fácil execução, mas que eles são muito groovados, né? Então tem da bateria mais presente, assim, né? Fazendo... E eu acho muito legal essas duas paradas, assim. Então eu sou um cara muito da guitarra base, né? Eu sou um cara que toca guitarra base. Até arranho ali nos solos, né? Tipo, gosto de compor solo, mas o meu solo, ele não é esse solo fritação, assim. Eu não gosto dessa parada mesmo. Então, eu me encontrei satisfeito em um lugar, assim, eu lembro desses pontos da minha vida, eles são muito claros. Tipo, a idade dos meus 14 anos, ela é uma idade muito emblemática na minha vida, porque ela é a idade em que eu parei de estudar guitarra, mano. Ou seja, 14 anos é literalmente a metade da minha vida até agora, né? Então... A metade da minha vida eu não pego uma guitarra e estudo, mano. E tipo assim, estudar que eu digo ficar meia hora por dia fazendo 1, 2, 3, 4, fazendo exercício ali e tal, treinando paletada. Mas não é aquele estudar, sabe? Aquele estudar que você lê as histórias do guitarrista, fala, esse guitarrista estudou 14 horas por dia por 7 anos para atingir um nível básico. Não, mano, eu nunca fui o cara do método, assim, talvez isso se deva pela minha dificuldade de reter minha atenção em alguma coisa, né, mas eu sempre tive muita dificuldade nesse negócio de falar, vou sentar pra estudar, porque qualquer coisa me distrai, e se já me distraía quando eu tinha 14, 13 anos, imagina hoje, né, que tem um zilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu trabalho com a internet, que tudo isso acontece. Então, assim, o meu caso, mano, eu aprendi guitarra porque eu gostava muito mesmo, tá ligado? E eu pegava o bagulho e eu queria sentir a parada e eu queria ser com aquele instrumento ali. Eu queria que a guitarra virasse um bagulho só, né? Eu comecei a tocar guitarra com 10 anos. Foi 10 pra 11 anos, vai. E aí eu tive esses primeiros 3 anos aí que eu, mano, pegava a guitarra e falava, mano, eu vou aprender a tocar essa porra aqui, mano. E tipo, eu demorei a começar a fazer aula, né? E eu tocava guitarra e eu lembro que eu pensava assim, mano, como é que eu acho que é assim, esse negócio do autodidata, né? Eu acho que isso depende muito do quanto você quer uma coisa, né? Porque eu tive minha base ali que meu pai me ensinou uns 3 acordes, e aí a partir disso eu lembro que eu tentava ficar adivinhando novos acordes. Eu falava, mano, será que isso aqui é um acorde? Isso aqui tá soando como um acorde. Será que isso aqui é? E alguns eram, alguns não eram, e eu ficava tentando tirar som do bagulho, tá ligado? Eu falei, mano, isso aqui faz som, eu vou domar essa parada aqui e vai ser assim. E aí eu fui aprendendo o básico e tal, e a grande realidade é que eu sou um guitarrista mediano, que tem boa pegada, eu considero, e mando bem na guitarra base, assim, tipo, consigo segurar uma base de boa, e também sou um cara que aprende rápido, né, eu tenho uma sensibilidade, assim, pra entender, tipo, se você me botar numa banda com o bagulho tocando, eu provavelmente vou conseguir entrar pra fazer alguma parada, assim, que seja, sabe? Falar, pega a guitarra aí e faz qualquer coisa. Eu falo, tá bom, deixa eu entender o andamento, eu entendo o andamento rápido, assim, consigo entrar no bagulho, então eu tenho essa sagacidade, né? Também, não só me detonando aqui, trazendo aspectos positivos, mas isso aqui é um podcast pra você aí de casa, que fala... Ai, que não consigo tocar porque meu dedo é pequeno. Ai, que eu não tenho coordenação. Ai... Irmão, ninguém tem coordenação.
você desenvolve o bagulho, tá ligado? Você desenvolve, mano. É pra isso que você pega e toca. E a guitarra é um instrumento de filha da puta, mano. Porque ela é frustrante pra caralho no começo, tá ligado? Ela vai te chamar de lixo. Ela vai te chamar de ruim. Só que você tem que passar por cima disso, mano. Você tem que falar, mano, não é assim que é. Não é isso. Eu só preciso de tempo. E, mano, o tempo, eu lembro quando eu comecei a perceber, a guitarra foi um instrumento que me ensinou muita coisa sobre a vida, assim, sobre o lance da prática te levar a lugares, que você, mano, eu ia praticando a mesma parada, assim, ó, na mesma velocidade, e daqui a pouco eu vi que o negócio começava a sair mais limpo, e começava a sair melhor, e eu falava, mano, parece mágica, velho. Eu via a sinapse do meu cérebro acontecendo, assim, as coisas, e eu desenvolvendo aquela parada, falando, mano, olha isso. Eu upei de level, tá ligado? Na vida real. Que bagulho mágico e muito louco. E ao mesmo tempo que a guitarra pode ser um instrumento muito frustrante nesse começo, porque você vai ter calo na mão e você vai falar, mano, eu não consigo, e meu dedo é pequeno, e eu não tenho... Ela também começa a ser tão recompensadora quando você começa a ver o bagulho virando algo, assim, sabe? Quando você vê a parada saindo, você fala, mano, toquei um bagulho e saiu limpinho, tá ligado? Mano, é uma sensação realmente, mano, é tipo gozar. Pô, nunca tá bem de carabina. Pô, quer gozar. Dentro de cada trabalhador com mais força. Eu acho que a primeira sensação mais próxima de um orgasmo que eu tive foi tocando guitarra, com certeza, né? Porque eu comecei Cara, eu lembro da minha primeira masturbação, mano. Acho que todo mundo lembra, né? Desculpa desviar um pouco do assunto aí, rapaziada, que tá assistindo com a família aí, mas também é um assunto científico, né? É importante a gente ir se descobrindo. A minha primeira masturbação foi numa banheira de plástico, mano. Tipo assim, olha que cena ridícula, né? Uma criança com a mão no seu pintinho numa banheira de plástico. E eu lembro dessa sensação, assim, de começar a sentir um negócio e falar, mano, para onde... Eu pegava o meu pinto como se fosse uma pinça, assim, ó, com o dedo polegar e o indicador. E fazia fique. E eu começava a sentir um negócio e falar, mano, pra onde que isso aqui tá me levando? Tô sentindo um negócio, tá ficando mais quente, eu tô ficando com... O meu pé tá mexendo, tá indo pra um lugar... Yeah! Cara, a primeira vez que você descobre essa sensação, né, é um bagulho muito de doido, assim, né? Eu lembro de falar, mano, que porra é essa? Então é pra isso que as pessoas estudam, é pra isso que as pessoas constroem prédios, é pra isso que as pessoas vivem em sociedade, é pra isso que as pessoas constroem grandes monumentos, fazem guerra, é por isso que as pessoas concorrem a cargos políticos, é tudo por causa disso. Olha a facilidade com a qual eu consigo desviar do assunto, mano. Que bagulho sinistro da porra, né? Enfim, né? Aí eu, jovem roqueiro, como sempre fui, né? Mas eu sempre fui roqueiro com ressalvas, né? Eu sempre tive ouvindo ali meu hip hop, meu funk, sempre gostei muito. Sempre gostei muito de outros gêneros, assim, né? Eu ouvia muito Zeca Pagodinho também, por causa do meu pai. Eu era muito... Lembro que eu ficava ouvindo Faixa Amarela no repeat, assim, no microsystem do meu pai. Então, e aí, né, nessa idade... Meu sonho era ter uma banda, né, pô? Com meus 12, 13 anos ali, eu falava, mano, tá, já tô sabendo tocar guitarra, quero muito ter uma banda. E eu tive muita dificuldade nesse negócio de montar uma banda, porque primeiro que eu estudava em escola pública, né? Então, tipo, a galera era ligada em outras coisas, assim, né? Tipo, mano, beleza, guitarrista até tinha uns, mas baterista, mano, era só os mano que tocavam na igreja, porque, tipo, nós era fudido de grana, né, mano? Os caras não tinham, pra você ser baterista, você tem que ter um... Ou você herdou uma bateria de alguém, ou é um caso muito específico, assim, de alguém. Mas primeiro, que o interesse da rapaziada não era mais esse, né? A galera tava interessada em roubar celular e fazer filho na minha escola. E segundo que, mano... É muito treta de você achar um cara, assim, pra ser baterista, né? Eu lembro que eu comecei a ir pro fórum do Cifra Club, acho que é, pra procurar baterista, mano. Porque eu falava, mano, não tem baterista, tá ligado? Baixista a gente dá um jeito, a gente põe algum guitarrista aí no baixo, né? Dá um migué, né? Porque sempre tem aquele... O pior guitarrista do grupo é aquele que vai virar o baixista, tá? E eu não tô menosprezando o instrumento baixo, né? Mas é aquele... Pode ser tocado sem muito desenvolvimento técnico, assim, né? Você consegue dar um migué no baixo, mas não que seja um instrumento fácil de tocar, mas ele é um pouco mais. Mas baterista, mano, eu lembro, a gente, mano, cagava sangue pra achar um baterista no fórum do Cifra Club, e o cara, tipo, tinha... Eu lembro que o baterista que a gente achou pra fazer os passeios da nossa banda, minha banda e do Marcelo, inclusive, ele na época a gente tinha 14 anos e ele tinha 28, mano. Você pensa, ele tinha a idade que eu tenho hoje. Imagina eu ir tocar com os moleques de 14 anos, mano. Tipo, eu fico tentando botar isso na minha cabeça hoje, e na época a gente se achava super maduro pra nossa idade, né? A gente falava, mano, a gente deve ser muito foda mesmo, né? Porque o cara morava lá na puta que pariu,
ele morava em Santo Amaro, mano, e a gente morava na zona oeste aqui de São Paulo. Então o cara atravessava a cidade pra ensaiar com nós, mano. Falava, mano, a gente deve ser muito bom, tá ligado? Porque eu e Marcelo, a gente era bom mesmo, mano. Tipo assim, pra nossa idade, era um bagulho meio sinistro, assim, porque eu tive essa evolução muito abrupta, assim, nesses 2, 3 anos que eu comecei a tocar guitarra, e, mano, com 14 anos eu tocava qualquer música do Metallica que você me pedisse, assim, mano, sem alternar palhetada, tanto que eu falo que, mano, a minha habilidade na guitarra hoje é a habilidade que eu tinha com 14 anos, mano. Posso pegar uns vídeos pra vocês, depois mostrar pra vocês eu tocando o Tornado of Souls do Megadeth com 13 anos, que eu toco o solo melhor do que eu toco hoje, tá ligado? E, então devia ser uma parada meio impressionante, assim, né, que fazia os caras. Só que aí, mano, era muito difícil, né? Porque em algum momento isso gerava um ruído, né? Essa diferença de idade, da pessoa morar muito longe. E a gente até teve depois mais um baterista. E, mano, é difícil, mano. É uma situação... Baterista é um negócio... É uma questão, mano. Tipo, principalmente quando você é adolescente, assim, e no núcleo que a gente vivia, né? Eu e Marcelo, que a gente queria ter nossa banda. Era muito difícil, mano, de ter uma banda. E esse é o motivo de eu ter começado a tocar bateria, mano. E aí os caras falam que, o Lucas toca todos os instrumentos. Mano, eu toco guitarra e bateria, só. Tipo, eu me viro no baixo, né? Mano, os slap lá e tal, sei tocar com o dedo e tudo mais, né? No violão, eu me acho um merda no violão, mas eu também consigo dar um miguezinho ali, fazer um dedilhadinho, pá, como que não quer nada. E na bateria eu também, mano... Eu seguro a onda, tá ligado? Vamos tocar um Foo Fighters aí? Vamos lá, mano. Vamos pedal duplo? Vamos lá, mano. Mas eu não me considero nem... Porque, tipo, eu não aprendi a tocar bateria pelos métodos convencionais, tá ligado? Apesar de eu ter tido umas aulas com o Eloy depois, que você já deve ter ouvido falar que é um baterista bom aí, eu pulei muitas etapas, mano. Eu fui pra bateria porque era necessário. Eu falei, mano, não tem baterista nessa porra, então sai que eu toco, mano. E eu pegava prato de um, pegava pedal de outro, e ia pro estúdio, alugava a bateria do estúdio e tocava a bateria lá e falava, mano... Deixa eu ver como é que toca esse bagulho aqui. Acho que é assim. Porque eu ficava vendo os outros tocar. Falava, mano, acho que é assim. Acho que eu peguei aqui, ó. Vi o cara fazendo e era assim, tal. Às vezes eu tocava na bateria do Guitar Hero. Falava, mano, acho que é mais ou menos assim e tal, não sei o quê. Então, o meu aprendizado com instrumentos sempre foi muito do, mano, acho que é assim. Acho que é tipo assim, eu vi o cara fazendo assim. Então tem muita coisa que eu aprendi errado. Tem muita coisa que eu não aprendi. Mas é isso, mano, tá ligado? Você tem que suprir as necessidades pra fazer. Você é o único representante do seu sonho na Terra, irmão. Porra! Bocadinhas Coach chegou, finalmente. Achei que esse dia não chegava nunca. E é daí que surge o Lucas baterista, mano. Começa ali com meus 16 anos, vai. 16 pra 17 anos eu comecei a tocar alguma coisa de bateria, assim. Tipo, mas era isso, mano. Era quando eu tava no estúdio, quando eu sobrava um tempinho pra mim ali, eu ia lá, arranhava um pouco de bateria e, mano, fui desenvolvendo alguma coisa, tá ligado? Uma independência de músculo ali. E hoje, mano, se me botar pra tocar bateria, eu toco, tá ligado? Mas eu não me considero baterista. E, por exemplo, eu tenho um piano em casa. Tem um piano que eu sei tocar algumas músicas, né? Desenrola um Queen ali, desenrola um Moonlight Sonata ali. Toca do Interestelar, toca o programa do Jô, mas também tô muito longe de ser um pianista, né? Então você vê que, mano, o que eu tenho com instrumento não é nem disciplina, não é nem foco, não é nada, é vontade, mano. É uma vontade do caralho de fazer música, tá ligado? De fazer barulho com as outras pessoas, mano. Então o que vocês estão precisando? Baterista? Eu vou. O que vocês estão precisando? Baixista? Eu vou. Vocês estão precisando que cante? Cantar também, mano. Pô, eu não sei cantar, cara. Eu acho que é assim, tá ligado? E eu até fui me informar de uma coisa ou outra, fiz umas aulas ali com o Bill e pá, depois, né, pra falar, mano, deixa eu me cuidar um pouco aqui pra ter alguma noção do que eu tô fazendo, né? Mas sempre foi muito assim, saca? Tipo, sempre foi... Pô, eu não sou o cara... Você nunca vai me ver cantando igual a Giana, igual a Priscila Alcântara. Porque eu não sou esse cara, mano. Eu não sou o cara que vai te dar 2 melismas a hora que você quiser. Eu sou o cara que vai botar pra fora o que tá sentindo ali, porque esse é o jeito que eu acredito que a música me cativa, sabe? Por isso que eu prefiro ouvir um Kurt Cobain do que ouvir, sei lá... mano, eu não soube dar um exemplo aqui, mas... Uma pessoa super estudada da música. Porque o Kurt Cobain, mano, ele não cantava nada, tá ligado? Só que ele tava lá porque, tipo, você fala, mano, a voz do cara é foda, tá ligado? E olha como é visceral o bagulho. E olha como ele oscila. E olha como ele falha. E olha como isso é humano. E olha como isso é bonito e foda, mano. Caralho, que foda. E ele tá doidão, mano. Caralho, que foda. Então eu tenho essa visão da música, assim, de que ela é um negócio muito mais da entrega do ser humano do que dessa aplicação de sentar na frente de um livro e ficar lendo e ficar... Nada contra quem faz isso, tá? Na verdade, isso aqui deve ser um pouco de inveja até das pessoas que têm a disciplina de sentar na frente de uma apostila e ler e estudar sobre música e tal, e conseguir evoluir e a partir daí conseguir, enfim, né?
Existem grandes músicos que são grandes estudiosos aí, né? No Brasil a gente tem uma linha de músicos de primeira, assim. Pô, tem o Matheus Assato que toca com o Bruno Mars, o Eloy Casagrande, né? Olha o exemplo que eu posso dar, né? De um cara que estudou até entrar na maior banda de metal da atualidade, mano. O cara conseguiu entrar na maior banda de metal da atualidade de tanto que ele estudou, mano. E aí eu tô aqui... E é muito louco isso, e é muito bonito, né? Ver também que tem esse lado meu, né? Que eu sou uma pessoa zero desse pragmatismo, assim, e, né, tem um outro caminho, meu aprendizado vem de outro lugar, mas, mano, pô, ver o Eloy, por exemplo, é uma parada que eu falo, mano, isso é muito foda, mano. É um bagulho muito surreal, assim. Desde a primeira vez que a gente se viu, depois que ele entrou no Slipknot, eu dei um abração nele e falei, mano, como é legal isso, né? Que bagulho legal do caralho. E é um cara que, mano, você vê, eu me dei por contente com os meus estudos, entre aspas, com a guitarra quando eu tinha 14 anos. O Eloy está no Slipknot com seus 33, acho que ele tem, né? Uns 33. E ele, quando ele volta pra São Paulo, ele vai estudar na escola todos os dias, bateria, mano. Tá ligado? Ele... É difícil, né? Como é que você vai competir com um cara desse? Coitado do Jay Weinberg, né? Que até pode ser um cara gente boa e tal, né? Mas o que o cara vai fazer, mano? Eu tava vendo uns vídeos de comparação. O Jay, pra quem não sabe, é o ex-baterista do Slipknot, né? Que saiu pro Eloy entrar. E, você vê o bagulho e a diferença é um bagulho que, mano, se eu fosse ele, eu até desativaria minha internet, né? Porque é uma parada meio... né? Entende o que eu tô dizendo? E enfim, mas é isso, mano. A minha história como músico, ela tem esse viés visceral mesmo, sabe? Do que tá na alma e de transpor isso e de uma necessidade que eu sempre tive de falar pro mundo, e eu sempre fui muito tímido, e eu falei, mano, eu vou falar através da minha música, tá ligado? Tanto que a minha personalidade a música e os meus vídeos, né? Acho que quando eu falo os meus vídeos fica muito abrangente, mas eu quero dizer, a arte que eu faço, ela nada mais é do que esse Luquinhas que é tão tímido e que é tão acuado e que é tão acanhado e que é muitas vezes até sério, é a válvula de escape dele pra falar com o mundo, mano. Porque é aí que eu falo com o mundo. É quando eu tô fazendo meus vídeos, é quando eu tô fazendo minhas palhaçadas e quando eu tô fazendo música, mano. São essas duas coisas que são as coisas que eu fiz a minha vida inteira, né? E que isso aí é registrado, isso aí, o laudo tá aí, ó. E que são coisas que... mano, que me acompanha a vida inteira e que fala, mano, não tinha nem como ser outra coisa, tá ligado? Era isso ou era isso. E é muito legal que essas coisas tenham virado as coisas pelas quais as pessoas... Mano, às vezes a concordância é difícil, né? As coisas pelas quais as pessoas me reconhecem. E agora que eu tô prestes a lançar um álbum aí, né? Que você vai poder ouvir aqui no Spotify, que... Logo, muito logo a gente vai falar sobre datas e tudo mais, que vai ser também um momento absolutamente marcante e muito empolgante da minha vida aí, né, que é quebrando mais esta corrente que me aprendia aí, essa corrente da insegurança de que eu não conseguiria fazer minhas próprias músicas, né, porque eu tinha muito isso quando eu era mais jovem, né, eu falava, mano, eu não preciso fazer minhas próprias músicas não, eu tenho vergonha, eu quero tocar as músicas do Metallica, mano, os caras já fizeram as músicas boas aí, pra que eu vou gastar tempo fazendo música se as músicas boas já estão feitas? Aí fica fácil, né, compor Blackbird quando não existe nada. E agora que já fizeram tudo? Na minha vez de ser músico, os caras já compuseram tudo. Todas as músicas boas já foram compostas. Não tem mais. Eu até podia ter tido as ideias, mas já tiveram. E tiveram antes de eu nascer ainda. Qual que é a justiça disso? Vale a pena? Vale a pena? Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena? Então, mano, você que... Por isso é uma coisa que eu escuto muito e eu sei que eu inspiro muitas pessoas. E eu já ouvi muita gente me falar de inspiração relacionada a tocar instrumento, assim. Lucão, mano, comecei na bateria por sua causa, comecei no baixo por sua causa, comecei a cantar por sua causa, comecei na guitarra por sua causa. E eu, além de achar isso muito foda, é uma das coisas que mais me deixa feliz de ouvir, assim. Quando a pessoa fala, mano, eu comecei a tocar guitarra por sua causa, eu falo, mano, a primeira coisa que eu falo, mano, é a última coisa que eu ouvi meu professor de guitarra falar, porque ele falou, na verdade, pra minha mãe, né? Ele foi até minha mãe na nossa última aula, que eu tive que parar lá porque acabou o dinheiro, e ele falou pra minha mãe, mano... Não falou mano, né, mas ele falou, não deixa ele parar. E eu sempre que alguém me fala isso, eu falo, mano. Aí sim eu falo, mano, né? Falo, mano, não larga, mano. Às vezes vai dar vontade de largar, mas não larga, mano. Porque, primeiro que é bagulho de recompensa lá na frente.
Tipo, não tem segredo, mano. Se você praticar, você vai chegar no resultado. E quando você larga, ele é traiçoeiro, mano. Porque não é igual andar de bicicleta, tá ligado? Você realmente esquece, mano. Você esquece, sua memória muscular te fode e você tem que reaprender a tocar o instrumento. E aí é foda mesmo. Aí fica mais difícil. É igual, mano, se eu não me engano, o mano do Paralamas lá, né, que sofreu um acidente, que a esposa dele até faleceu no acidente. O acidente, tipo, num ultraleve, né, que é aquele aviãozinho lá. E o cara, mano, teve que reaprender, além de perder os movimentos, eles teve que reaprender a tocar, mano. Isso é muito maluquice, né? Mas também tem um lado bonito disso tudo, né? Que é ver onde a música e a paixão por ela pode levar um ser humano, né? Que ela me trouxe aqui, né, mano? E a paixão pela música vem me botando em muitos lugares aí. A paixão pela música e por entreter e por fazer os outros dar uma risada. É o que eu falei, mano. Tipo assim, eu já falei isso em vários lugares, mas sobre a beleza de você inspirar pessoas, né? Porque inspiração é simplesmente tudo que a gente precisa. É o que a gente precisa para levantar da cama, é o que a gente precisa para fazer algo da nossa vida, né? Então, estar inspirado e poder inspirar outras pessoas, mano, é aquela sensação lá de gozar pela primeira vez na banheira de plástico, tá ligado? E é muito legal que eu tenho o privilégio de estar numa posição onde eu consigo passar por essas duas sensações, né? Por estar inspirado, né, ter pessoas que me inspiram e poder inspirar outras pessoas, né, a fazerem as paradas, mano. Porque a guitarra, se hoje eu sou uma pessoa que tem a cabeça no lugar e que na medida do possível vive bem, assim, consigo mesmo, a guitarra tem uma culpa muito grande nisso, mano. Tipo, a guitarra foi uma parada que me salvou muitas vezes, né, a música em si, mas, né, tocar guitarra sempre foi um negócio que, mano, às vezes quando você tava na merda, você, mano, pega a guitarra e vai pro teu canto e fica lá, tá ligado? Que é o meu instrumento, né? Eu queria ter tido mais dedicação, né, tipo, nos meus estudos na bateria, né? Mas a realidade, mano, é que quando você vai ficando mais velho, não que seja impossível, tá? A diretora da escola do Pateta, ela sempre diz que nunca é tarde para se aprender um novo truque. Mas a realidade é que quando você é criança, você tem muito mais esse ímpeto de aprender coisas novas, né, sem grandes empecilhos. Tipo, hoje na minha vida acontece tanta coisa que pra eu parar pra estudar bateria até seria possível, né, mas você tem que tirar esse tempo de algum outro lugar, né. Então, sei lá, eu talvez em algum momento eu dedique um pouco da minha vida pra isso, né, se for pra algo. O projeto das retrospectivas foi uma parada que me incentivava a estudar instrumento, assim, tipo, não que eu tenha parado de fato pra estudar, mas eu lembro que na bateria, no 2021, que acho que é a linha de bateria que eu mais trabalhei, né, que eu fui compor ela até na escola que eu fazia aula com o Eloy, eu lembro de ficar assim, mano, eu preciso subir o nível aqui, e pra eu subir o nível de tudo, eu preciso subir o meu nível do meu play também, saca? E tanto que, mano, tudo que o Eloy me passou, eu implementei no 2021 em uma música, tipo, na linha de bateria. Tudo. Eu até falei pra ele assim, depois quando eu fui mostrar o vídeo, eu falei assim, ó, isso aqui que me ensinou, isso aqui me ensinou, isso aqui me ensinou. E é legal isso também, né? É legal ter motivação. Eu falo que, já devo ter falado isso aqui, mas o primo do Marcelo, ele era muito próximo da gente quando a gente era criança, né? E ele também é guitarrista. E ele começou a tocar junto com a gente, né? A gente começou a tocar os três juntos, assim, eu, o Marcelo e ele. O Marcelo acabou indo pro baixo depois. O Marcelo que é um bom instrumentista também, tá? É que ele não toca há muito tempo, mas ele era um cara muito legal de tocar junto, assim. O primo do Marcelo foi um cara que me incentivou a tocar pela competitividade, assim, sabe? Tipo, mais uma competitividade saudável, assim, de você olhar pro cara e falar, mano, se eu não treinar hoje, amanhã esse cara vai estar melhor que eu. E eu não posso deixar isso acontecer não, filho. Tá maluco, porra? E aí eu ia lá e blá. Aprendi a tocar esse? Aprendi a tocar esse que é mais difícil que esse. Então amanhã eu vou voltar com esse aqui, você vai ver. Não, então amanhã eu vou tocar esse aqui na velocidade 1.5x. Não, então eu vou tocar na 1.6x amanhã. Então era isso. Então é legal ter também essa parada que te puxe lá pra frente, né? Essa competitividade, assim. E, porra, ali eu tinha, né? Você ter o Eloy como professor já é um baita incentivo, né? Você quer chegar lá pra mostrar o que você tem de melhor pro cara, né? E é isso, galera. Esse foi um episódio sobre o meu aprendizado de tocar instrumentos e passar pra você também aí de casa que isso vale pra instrumento, né, que é a minha área, mas não é só pra isso, tá? E não se deslumbre, tipo, muitas pessoas falam assim, mano, o Lucas sabe fazer tudo bem. Mano, não, só tem umas paradas que eu gosto de fazer e aí a gente faz com muito amor, tá ligado? E o amor mascara algumas coisas e é assim que tem que ser mesmo. Eu prefiro muito mais ver alguém fazendo um bagulho com tesão e com amor do que uma pessoa simplesmente estudando pra virar um robô do assunto dela lá e tipo, olha como eu sou super técnico. Irmão, foda-se a técnica, eu escolho a magia. A gente se vê quarta-feira que vem. Um beijo no seu coração.
Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.